A você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo, boa noite. Está começando mais um Além da Notícia. Recebemos tanta gente que agora está nos acompanhando no Brasil, fora do Brasil, em tantos lugares. Mais uma vez a gente volta aqui para falar de temas importantíssimos, de extrema atualidade. Queremos aproveitar ainda este mês de maio dedicado ao trabalho e ao trabalhador e trazer agora um assunto muito correlato. Nós vamos falar sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Como identificar essa temática, como tratar. Também será um importante auxílio aos gestores, àquelas pessoas que cuidam de todo e qualquer ambiente no trabalho. Portanto, é um programa extremamente importante e eu tenho certeza que você também, que é trabalhador, que é trabalhadora e que já passou por tantos momentos de trabalho, por empresas diversas, não sei, ou talvez numa única empresa e que já ouviu falar, que já conviveu, que já ouviu sobre essa temática, vai poder hoje aqui também crescer um pouquinho mais no entendimento deste assunto tão precioso. Para conversar conosco nessa noite, eu quero receber já com muito gosto Michele Heringer, palestrante, especialista em assédio moral e sexual e discriminação no trabalho. Michele, seja bem-vinda, muito boa noite, um prazer te receber. Muito boa noite, Ronaldo, é um prazer estar aqui. Parabenizo ao programa, né, pela iniciativa e pelo enfrentamento do tema. Você está em casa, assim como tanta gente que agora costuma nos receber, vai receber você com muito gosto também, tenho certeza, gente. E a Michele é uma convidada especialíssima, graduada em Direito, com pós-graduação em Gestão Pública, servidora pública há quase 20 anos, ocupando o cargo de analista em Política Pública e Gestão Governamental do Distrito Federal. Ela atua na área de Corregedoria Administrativa e trabalha diretamente com essa temática, né, Michele? Sim, ao longo desses Todos 20 os dias. anos, trabalho com corregedoria dentro da administração pública. Tive, infelizmente, contato com muitos casos com ocorrência de assédio sexual e assédio moral. O quanto uma oportunidade como esta aqui, de falar para um público imenso, para o país inteirinho, é importante para se esclarecer uma temática como essa, que eu imagino que para você é extremamente importante. Ronaldo, como eu até havia lhe falado, né, uma coragem muito grande se tratar desse assunto, levar informação, é necessário porque a gente vê um adoecimento, né, mental das pessoas que passam por esse tipo de violência. Então, momentos como esse que a gente pode levar informação, que consegue reunir dados e elementos para que, se efetivamente vai passando por uma situação tão grave, né, possa denunciar, fazer a denúncia de uma forma correta aos órgãos e à própria empresa, se tiver esse canal de acolhimento. Então, a ideia é que a gente consiga acessar o maior número de pessoas aqui e que, se estiverem passando por isso ou que presenciem isso no ambiente de trabalho, e também que os gestores, os empresários, as pessoas que trabalham com pessoas também tenham a sensibilidade de entender que a gente não é só um número, uma matrícula, mas que existem pessoas por trás daquilo e a gente precisa cuidar das pessoas. O que eu gostaria que ficasse muito claro para tanta gente que agora está começando a assistir o nosso programa de hoje é que este tema não é uma bobagem e não é um exagero, não é? E que ele existe de fato. A primeira pergunta que já faço para você, já entrando um pouquinho no assunto, é o quanto e desde quando este assunto se tornou indispensável para ser tratado no nosso país? Na verdade, Ronaldo, o assédio, de uma maneira geral, ele sempre aconteceu, né? O que hoje a gente vê é um aumento da discussão por especialistas, por juristas, por psicólogos que têm visto as inúmeras consequências, porque isso tem consequências emocionais, consequências físicas, psíquicas e até em casos extremos do suicídio. Então, a gente realmente precisa discutir esse assunto, né? Falar sobre ele abertamente, né? Tem crescido nos últimos anos o número, os tribunais estão aí para mostrar a quantidade de processos e dados levantados mostram que 80% da ocorrência dos casos de assédio não são denunciados, há uma subnotificação, ou seja, os números seriam muito maiores. Então, é uma discussão que a gente realmente precisa trazer, né, e colocar luz nisso para que, de uma certa forma, a gente consiga vencer e evitar esse tipo de consequência, porque isso não é só no ambiente de trabalho, as consequências não se dão só naquele ambiente.
a familiar, né? Os familiares acabam acompanhando, os amigos, e esse adoecimento, as consequências muitas vezes são irreversíveis, né? Quando você falou subnotificação, eu falei, é real, porque eu estava vendo os números aqui do TST e eu falei assim, é muito pouco isso aqui. Quando você falou 80% não são notificados, levados, denunciados. Mas vamos fazer o seguinte, agora eu vou chamar a nossa equipe que preparou já aqui uma introdução a este nosso tema de hoje. Qualquer tipo de desrespeito realizado a um profissional em ambiente de trabalho é considerado um tipo de assédio. O assédio moral ou sexual são os mais conhecidos e podem comprometer a dignidade da pessoa, além das suas relações afetivas e sociais, o que causa graves danos à saúde física e psicológica, com risco de evoluir para uma incapacidade laborativa e até mesmo o suicídio. Os casos registrados no Ministério Público do Trabalho tiveram um crescimento de 19% em 2021 em relação ao ano de 2020. O setor do comércio lidera a lista de denúncias que podem ser feitas no anonimato. Em março de 2019, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que classifica o assédio moral como crime, estabelecendo pena de detenção de 1 a 2 anos, além de multa. O projeto ainda está em tramitação no Senado. Já a Lei número 10.224, de 15 de maio de 2001, introduziu no Código Penal a definição do crime de assédio sexual, apontando que deve ser punido aquele que tiver intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual com algum colega de trabalho. Depois da gente acompanhar essa reportagem, Michele, antes ainda de mergulharmos mais no assunto, como deve ser um ambiente de trabalho saudável? Eu fiquei aqui pensando. Então, as empresas hoje, grandes empresas, já estão investindo em qualidade de vida do trabalho, que isso passa muito mais do que uma ginástica laboral ou algo desse tipo. É você realmente trazer instrumentos, né, políticas, implementar, para que o trabalhador ele tenha condições de estar naquele ambiente de uma forma segura, né? Existem grandes empresas que já trabalham com mobiliário, a questão da receptividade das mães que voltam de licença maternidade, você ter um ambiente em que as pessoas consigam ali fazer uma ginástica, uma academia, mas de qualquer sorte, eu acho que a grande questão mesmo, Ronaldo, está na política implementada pela empresa, né? Tanto a administração pública ou a privada, porque você perceber que você precisa cuidar daquelas pessoas, precisa entender aquele cenário. Agora, a gente também precisa entender que precisa investir em capacitação nos RHs, né, com a forma de lidar com esses colaboradores, né? Se fala muito hoje esse termo colaborador, mas muitas empresas acabam trabalhando como se escravos fossem, né? Imprimindo metas inalcançáveis. Então, a gente tem uma distorção muito grande do que é cobrado, uma cobrança excessiva, né? Além dos limites que aquela pessoa pode fazer a entrega. Então, eu já quero aqui te interromper, porque me chamou muita atenção uma coisa que você falou. Os RHs precisam ser muito bem preparados, isto é, qualificados. Mesmo aquelas empresas menores que não têm aquele RH altamente profissional, as pessoas daquele RH também devem buscar o seu profissionalismo, a sua capacitação para estar à altura das necessidades da empresa como um todo, né? Exatamente. Você tocou num ponto importantíssimo. Seja de pequeno, médio ou grande porte a empresa, eu trouxe só exemplos do que já é implementado, até em multinacionais, mas a ideia é que se capacite, busque informações, né? Traga também dinâmicas, né? Para se trabalhar as questões interpessoais, porque muitas vezes a gente também não está diante de uma situação de assédio, a gente está dentro de um conflito interpessoal. Então, até saber identificar isso e conduzir através da mediação, seria algo sensacional. E outro, né? Assunto que vamos entrar aqui também, a gente está só introduzindo tudo, é que muitas vezes a gente sabe que há de fato o assédio, há de fato o mau procedimento ali de um ou de outro, mas também pode haver má fé da parte de alguém que trabalha na empresa, não pode? Sim, casos de denuncismo são extremamente comuns. Né? Denuncismo quer dizer o quê? Pessoa que faz denúncia mentirosa. Exatamente. Se utiliza daquele canal de denúncia, né, para trazer algo que
não é real, não é verídico, não aconteceu, não tem meios de prova. Então, você acaba expondo, né, o suposto agressor, né, se colocando como uma vítima, quando, na verdade, às vezes, no curso das apurações e, ao final, você identifica que não houve nem um tipo de ocorrência de assédio. E que, na verdade, era má-fé daquele funcionário, daquele colaborador. E tudo isso a gente vai falar aqui também, o que é real, o que não é, será um importante auxílio para todos esse programa de hoje, né? Perfeitamente. Eu acho que é coibir esse tipo de iniciativa, até porque, como você falou, é um assunto sério, é um assunto que a gente precisa dar atenção e que esse denuncismo retrata, às vezes, uma política que não é da própria empresa e que não foi praticada por aquele gestor. Então, isso é muito grave. A gente realmente precisa trabalhar sobre isso. E ainda só acelerando um pouquinho ainda no começo desse programa, um ambiente de trabalho, ele deve ser compreendido também como um ambiente de deveres recíprocos, né? Exatamente. As metas implementadas de uma forma a ser bem comunicada com a equipe, adequadas, justas. Não ser direcionada a somente uma pessoa, né? Existem todos os mapeamentos, todos os levantamentos de que aquela meta pode ser cumprida. É lógico que, excepcionalmente, às vezes a gente tem demanda que a gente precisa passar um pouco do nosso horário de trabalho, mas são pontuais, né? Agora, metas, cumprimento de carga horária, né, satisfação quando falta, muitas vezes o colaborador, o próprio servidor, não quer cumprir as suas obrigações, conhece muito bem os seus direitos, mas não quer cumprir as suas obrigações e se utiliza, né, de uma pauta tão importante para reverter a situação. Mas tem acompanhado casos em que denúncias aconteceram em razão dessa situação, tem uma falsa denúncia, e no curso do processo o próprio servidor responde pelas faltas que a chefe estava cobrando. Então, acaba invertendo. Foi uma pequena introdução esse primeiro bloco aqui. O nosso programa tem, nesses últimos meses, dividido esse primeiro bloco em 2 menores, por uma necessidade da lei eleitoral do país. Mas nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, seguindo aqui o assunto de hoje. De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje, eu estou muito contente recebendo aqui a Michele Heringer, palestrista e especialista em assédio moral e sexual e discriminação no ambiente de trabalho. Nós vamos aqui desmistificar toda essa situação, vou trazer exemplos concretos, sim, de assédio moral, de assédio sexual, vamos entrar a fundo nas temáticas todas e eu já quero que nesse segundo bloco, Michele, trazer o seguinte dado. Depois de uma queda no registro de casos de assédio moral e sexual nas empresas durante o início da pandemia, os índices voltaram a crescer no ano passado, 2021. Os números só podem ser do ano passado, os atuais não temos ainda. Ao todo, no ano passado, foram computadas 3.049 processos de assédio sexual e 52.936 de assédio moral no país. Os dados são do Tribunal Superior do Trabalho. A gente já falou que isso aqui há uma subnotificação de 80%, não é? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, e aqui já peço a você que nos dê uma boa aula, como você sempre faz, não é? O que é o assédio moral? Vamos lá. O assédio moral, ele é submeter, né, a funcionário ou servidor a situações humilhantes, vexatórias, de modo a ridicularizar, menosprezar no ambiente de trabalho. Então, toda ação que traz esse tipo de constrangimento ou submete, ela traz consequências. Então, ele é direcionado. O agressor, ele sabe exatamente o que está fazendo, Ronaldo. Ele tem um foco, que é exatamente trazer para aquele trabalhador um reflexo ou uma distorção da autoimagem, que ele é incapaz, né? Passando, inclusive, a mensagem para os demais que, se não se adequarem àquela forma de lidar com aquela chefia, também passarão por aquilo. A finalidade desse assédio geralmente é o quê? É uma desavença pessoal? É a intenção de prejudicar aquela outra pessoa? Foi uma má educação que aquela pessoa trouxe da sua formação e levou para o ambiente de trabalho? Na verdade, a sua pergunta é super interessante, porque sempre me perguntam qual é o perfil do assediador. Na verdade, o assediador não tem um perfil fechado, não tem estudos que mostram isso, mas a gente tem algumas características. É uma pessoa extremamente egocentrada, insegura,
né? Que muitas vezes, Ronaldo, até cria um cenário irreal de competição. Então, alguém que se destaque na equipe, ele já imagina que pode assumir o seu lugar, que ele pode perder a sua chefia. Então, muitas vezes ele direciona para aquele que ele acha que pode ser um risco em potencial. Não necessariamente seja, às vezes aquilo é irreal, ele está imaginando uma competição que não existe, porque é lógico que na equipe a gente sempre tem aquele que se destaca, mas o perfil seria mais ou menos de uma pessoa extremamente insegura que se utiliza da sua hierarquia. Mas é importante a gente falar que isso não acontece só com o chefe, né? Acontece também entre os pares. Então, são as formas de assédio moral que acontecem. Então, enquanto você fala, eu estava pensando mais aqui nos pares. Não é? Ainda não cheguei na chefia, não, mas vamos lá. Porque o assédio moral ele pode acontecer do chefe para o subordinado, e aí a gente está falando do assédio descendente, mas a gente também tem de equipes para chefia, ou de uma só pessoa para chefia. Isso é muito comum quando você tem uma equipe e um chefe vem de fora. A equipe não recebe bem aquela chefia, e um exemplo seria, vamos tornar a vida dele um caos. E aí a equipe consegue fazer isso, Ronaldo. Acaba minando e a pessoa muitas vezes entrega o posto e pede para sair, a rotatividade aumenta muito nesse sentido. Então, aí também entre os pares, que é a horizontal que a gente tem, né? Entre os próprios colegas de trabalho. Então, esse cenário, ele traz muito adoecimento, muita insegurança, né? Você não está ali dentro de um ambiente inclusivo, em que todos ficam ali alertas ao que está acontecendo, né? E aquele adoecimento vai aumentando, né? Depois eu vou entrar nas consequências que são esse adoecimento, mas vamos voltar novamente em tudo que você falou que é extremamente importante. Há entre os pares uma pessoa que tem o mesmo nível da outra, que pode praticar isso com ela. Há entre o chefe e um subordinado. E há entre também o grupo de subordinados e um chefe, é isso? Perfeito, exatamente. Isso é extremamente comum. Você tem uma equipe que não aceita aquela chefia. Ou porque alguém da equipe imaginava que poderia assumir aquela chefia, em razão de um chefe não estar, né, ter saído, por exemplo, do seu posto, alguém ali imagina que poderia, ou alguns imaginam que poderia assumir, vem alguém de fora, né, trazido, e a equipe não recebe bem aquela chefia. Ou aquela chefia até assume, Ronaldo, e tenta mudar culturas e rotinas que não são adequadas à política da empresa. Então, as pessoas ou ela poderia estar chegando também e mudar para formar uma nova política da empresa também, não é? Exatamente, e que tem aqueles antigos que não querem que mude nada. Exatamente, eu já estou aqui há muito tempo, eu já faço assim, e até distorções. Então, né? Então, deixa eu fazer assim, meu Deus, e agora? O que a gente faz com tanto caso assim? Como é que trata dessas coisas todas? Olha, na verdade, primeiro, como eu falei, eu sempre trago isso todas as falas que eu tenho oportunidade de trazer, é a questão da capacitação. A gente precisa levar informação. A gente precisa levar informação a quem tem condições de mudar, que são as pessoas que estão nas empresas, os gestores, né? Seja, como eu falei, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, seja dentro da própria administração pública, né? Para corrigir esse desvirtuamento, né? E também das próprias pessoas imaginarem o quanto se adoece e quais são as consequências. Então, a gente alcançar nesse nível, né? Você falando tudo isso, eu fico pensando, não é fácil você gerir pessoas. E é por isso que quem está nessa gestão, nesse RH, precisa ser uma pessoa extremamente equilibrada. Então, eu acho que você deve até falar sobre isso, né? O perfil de quem está nos RHs, nas gestões, que precisa ser, para mim, agora no meu entendimento, depois de tudo que você falou, precisam ser pessoas extremamente equilibradas, humanas, muito pacientes, porque tem que saber lidar com esses casos diversos e ali separar o joio do trigo, onde está o erro. Há também essa necessidade, você também fala sobre isso, o perfil de quem está no RH? Sim, não só no RH, né? Porque o RH faz essa recepção em linhas gerais, faria essa recepção, mas essa sensibilidade e também garantir o sigilo, né? Porque até que se chegue ao final da apuração, Ronaldo, a gente tem que entender também que são supostas ocorrências. A gente ainda não tem aquilo finalizado. Sim. Então, tratar um possível assediador
pela denúncia, como a gente falou, dentro de denúncias falsas é muito complicado. Então, isso pode trazer reflexos. Precisa ter essa sensibilidade também de tratar. O que vem a ser o assédio institucional? Olha, na verdade, a gente fala muito hoje com esse tema que é o assédio organizacional ou institucional, que na verdade é um assédio generalizado dentro da empresa. É uma política que já é passada para todas as chefias, né? Não é, lógico, nada direto, não se traz essa fala, mas a gente tem dados que setor bancário, né, e telemarketing são segmentos em que as pessoas sofrem assédio muito graves, né? Então, dentro dessa perspectiva, existe uma orientação de que aqueles colaboradores precisam entregar mais do que a meta. Eu vou aqui mencionar um caso de um grande amigo que anos atrás, tem mais de uma década, ele precisou pedir afastamento do seu banco por causa das metas inatingíveis e ele me disse, e não sou só eu, no Brasil inteiro isso está acontecendo, um monte de gerentes como eu com depressão. Exatamente. Seria um caso desse? Seria o caso. E agora nós temos a situação, inclusive, Ronaldo, com a pandemia, muitas agências foram fechadas, foi reduzido o número de bancários. Então, isso ainda piora e agrava uma situação como essa, porque você tinha um quantitativo que hoje você está reduzido. E aí, o que se tinha para fazer precisa ser feito e são imprimidas metas inalcançáveis. Então, há um adoecimento, um estresse, uma ansiedade em cima de algo que você não vai conseguir entregar. E ainda fica aquela espada, né? Se você não consegue entregar, você vai ser demitido. Michele, como é que fica um ambiente como esses de assédio moral, que se percebe a dificuldade nesses 3 níveis aí, nem vou citar o último institucional, nesses 3 níveis primeiros que a gente tratou aqui, como é que fica aquele ambiente quando tudo isso é deflagrado e aí há ali o conflito, há ali a problemática toda estabilizada? Os primeiros passos que devem ser dados ali? Olha, na verdade, primeiro seria o encorajamento para fazer a denúncia, seja por quem está sofrendo ou seja por um terceiro. Inclusive, é bom a gente falar que as denúncias podem ser feitas de forma anônima, né? Se a empresa não tiver esse canal para recepcionar essas denúncias, nesses enfrentamentos, se também quem está passando por isso, a vítima, também não se sente segura, porque não sabe exatamente qual que é a política, na direção da empresa. Exatamente, a política da empresa, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, né, que recebe essas denúncias, faz as apurações. As fiscalizações. Inclusive as apurações, são instaurados inquéritos que ficam ali a cargo dos procuradores, né? E a gente tem dados de empresas multinacionais que firmaram termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho na monta de milhões. E parte desse valor foi revertido a campanhas de conscientização dentro da própria empresa. O ambiente fica por si só já adoecido, Ronaldo, não tem como você evitar. Primeiro porque você já tem um cenário de assédio e isso já traz dificuldade em lidar. Um ambiente que deveria ser seguro, saudável, né? A gente imagina que a gente passa mais tempo no nosso ambiente de trabalho que dentro da nossa própria casa, é algo que a gente sempre escuta, mas que é uma realidade. E você não ter uma segurança de confiar nos seus pares ou na sua própria chefia. A empresa, seja ela qual for, ela pode ser eximida de culpa em casos em que ela diretamente não está envolvida, mas, por exemplo, entre pares, colegas de trabalho, ou até entre quando tem um chefe, a empresa já está envolvida, não é? Mas há algum caso em que a empresa pode ser eximida de algum grau de culpa? Veja bem, o entendimento hoje dos tribunais é que no caso da ocorrência de assédio, ainda que seja horizontal, a empresa ela pode responder de forma solidária. E eu vou te explicar por quê. Porque, na verdade, a empresa precisa garantir... responder de forma solidária? Explica para mim, por favor. Responder de forma solidária seria responder com a sua responsabilidade naquela situação. Muito embora não seja envolvendo um chefe, a empresa ela precisa adotar políticas e ela precisa adotar mecanismos para garantir o bem-estar no trabalho. Ter um ambiente saudável é responsabilidade da empresa.
Ronaldo, ainda que não seja um chefe, quando você identifica a ocorrência desse tipo de situação, precisam ser adotadas medidas. Nem que seja capacitação, encaminhamento, conversas com psicólogos, enfim, a gente tem vários mecanismos, poderia trazer vários aqui para você, mas o importante é que a empresa precisa estar atenta, até para que aquilo não cresça. Sim. Michele, a gente não falou de assédio sexual, das consequências para a saúde, os casos concretos, consequentes desse tipo de assédio, seja o moral, seja o sexual. Eu vou trazer aqui ainda o exemplo de uma empresa que age corretamente para manter o seu ambiente saudável. E vamos trazer alguns casos bem concretos aqui, exemplos do que já aconteceu no Brasil, que os tribunais já julgaram, para que você possa nos explicar de fato tudo isso. Isso vai ficar muito bem compreendido para todos nós. Mas agora está chegando a hora de mais um intervalo bem curtinho e a gente já volta aqui na sequência do Além da Notícia. Voltamos na sequência do Além da Notícia da noite de hoje. Que programa especial para este mês de maio, dedicado ao trabalho, dedicado ao trabalhador e uma atenção muito especial às relações de trabalho, que podem ser extremamente saudáveis, dignas, maravilhosas, que graças a Deus, na maioria das vezes, o são. Todavia, há problemas ali e é isso que a gente está aqui hoje identificando e ajudando também as pessoas a identificarem para a gente consertar isso, para melhorar, não é, Michele? Verdade. Não é isso? Ó, gente, e a Michele é palestrante, especialista em assédio moral, sexual e discriminação no ambiente de trabalho. É por isso que ela está aqui hoje para conversar com a gente. Isso acontece com homem e com mulher. Com homem também acontece, não é? Nossa, acontece. É bom você ter tocado nesse assunto, Ronaldo, porque todas as vezes que eu estou palestrando ou falando sobre essa temática, sempre tem um homem que acaba levantando ali a mão e falando, olha, eu fui vítima de assédio sexual, mas não denunciei por vergonha, né, por vergonha até de comunicar à minha família uma situação como essa. Então, é algo que a gente precisa realmente estar muito atento. Homens sofrem muito assédio sexual, só que numa cultura machista, a gente identifica a dificuldade. Eu fico imaginando que se um homem falar isso para um outro, pô, mas você não aproveitou? Não é porque já vai ter sua masculinidade questionada, a nossa cultura machista pode tender alguém a falar isso. Agora, imagina chegar em casa comunicando isso para a família. Também é outra questão caótica. Já tive a infeliz, né, porque eu falo que eu tenho vários casos, infelizmente, para relatar, uma situação em que houve uma denúncia de assédio sexual de um chefe com uma estagiária e ao final não era, sabe, Ronaldo? Ele perdeu um casamento de 20 anos com 3 filhos e ao final da apuração a gente identificou que não se tratava de um caso de assédio. A denúncia não foi tratada com sigilo e com os cuidados devidos. A empresa inteira ficou sabendo e ele acabou saindo, né? Foi mandado embora antes do final das investigações. Tem a vida destruída, né? E ela teve a vida dilacerada. Família porque desmantelada. Perdeu, exatamente. Então, a sua vida profissional foi extremamente atingida e um casamento com mais de 20 anos, com 3 filhos, acabou em razão de uma situação como essa, né? Michele, geralmente, quando se leva isso aos tribunais, a punição fica somente no campo financeiro? Não, a gente tem a questão dos danos morais também, tá? A gente tem essa reparação do dano, mas porque é importante falar, inclusive, Ronaldo, que o assédio moral, diferente do sexual, ele não é um crime. Ainda não é um crime. A gente tem um projeto de lei que está em andamento no Senado, que é o projeto 1521, tá? Ele já foi designado um relator que traz justamente essa criminalização do assédio moral, né? Não da empresa, seria a penalização, né, digamos assim, de quem pratica. Então, seria da pessoa física e não da pessoa jurídica. Mas isso já seria um avanço. Alguns questionamentos são feitos, algumas críticas ao projeto de lei, mas eu acho que seria um avanço para as relações de trabalho, trazer uma segurança ainda maior
considerando que o assédio sexual já está previsto como um crime, no Código Penal. No caso como esse, desta pessoa, deste senhor, que teve a família desmantelada, a vida destruída, provavelmente perdeu o emprego, ninguém sabe como é que ele conseguiu levar a vida adiante depois disto, a pessoa causadora de tudo isso, aí entra como assédio sexual? Na verdade, a denúncia foi como assédio sexual. E aí a punição, no caso como esse, para a pessoa que cometeu, porque o assédio sexual já é crime. Como ele é crime, é uma denunciação caluniosa. Agora, você se submeter a um processo judicial, passando por tantas consequências já que você está passando a sua questão profissional, familiar, muitas vezes as pessoas deixam até para lá. É o que acontece, inclusive, no caso do assédio moral e do assédio sexual. Às vezes a vítima se esgota tanto, ela passou por tanta violência psicológica que ela, ao final, diz: eu não tenho condições de lidar com isso, eu não consigo avançar com uma apuração, eu não tenho condições de reagir a isso. E acaba sucumbindo, sai da empresa, procura um outro posto, mas leva aquela sequela para a vida. Tem pessoas que não conseguem dar continuidade à sua vida profissional em razão dessa violência, porque normalmente quem faz esquece, mas quem está recebendo aquela violência leva para a vida inteira. Em casos como esse, que você menciona tão bem, exemplifica tão bem, você, como alguém que pudesse dar uma sugestão para os legisladores, o que fazer para ajudar em casos assim, que a pessoa realmente ela se sente esgotada, sem forças, ela sendo vítima, ela sendo toda prejudicada na situação? Que auxílio se poderia oferecer a esta pessoa que não tem mais forças ela mesma para lutar por ela? Na verdade, teria que ter um acompanhamento, né, algo que a legislação pudesse trazer como um acompanhamento, né, psicológico, dando todo esse suporte, porque a pessoa ela precisa se restabelecer. O emocional dela está completamente destruído, o emocional, o psíquico. Muitas pessoas desenvolvem síndrome do pânico, insônia, crises de choro, tem uma distorção da autoimagem, Ronaldo, isso é algo muito grave. Então, seria nesse sentido de trazer também e dar condições para que essa pessoa tenha esse suporte psicológico e psiquiátrico. Muitas vezes precisa ser medicada, precisa ter um acompanhamento ao longo de um tempo para ela conseguir se restabelecer. E é bom a gente também falar que muitas vezes as vítimas, assim como de abusos, né, que a gente vê, infelizmente, em casos de estupros, muitas vezes a vítima acha que deu causa àquela situação. Ela entende que se o chefe está dizendo que ela é incapaz, que ela não consegue fazer as entregas, ela é realmente incapaz. Então, ela vai até, digamos assim, validando aquele tipo de agressão, falando realmente ele tem razão. E aí os pares que estão ali, que precisam dar esse suporte. O que são os pares? São os colegas de trabalho, as pessoas da mesma hierarquia que estão identificando. No projeto de lei 1521, diz que a denúncia tem que ser feita pela vítima. Isso, na verdade, faço aqui a minha consideração, que isso é algo complicado, porque a vítima muitas vezes não dá conta de fazer isso, justamente por conta do receio, né, de perder o posto de trabalho, desse exaurimento que essa violência traz. Então, que seja feito por terceiros, que seja feito por RH ou outros mecanismos, pessoas que estiverem acompanhando aquela situação psicológica possam também fazer. Porque você restringir a vítima, Ronaldo, você já vai... A gente viu aí, né, 80% dos casos não são denunciados. Se você dá essa questão que traz o projeto de lei do assédio moral, só se efetiva se a própria vítima fizer a denúncia, a gente vai ter um percentual ainda maior, né? Já um outro ponto que abro aqui, e quando de fato, a pessoa não está à altura da função que está exercendo, das cobranças que está sofrendo, das exigências que o cargo, que a função lhe exigem, e ela é levada a refletir nisto, porque a empresa também não é obrigada a ter uma pessoa que não está à altura, e ela então se vitimiza e diz que está sendo vítima de assédio. Isso acontece muito, né? Tenta inverter a situação. O que acontece é que a gente precisa fazer duas análises aqui. Primeiro, quando se imprime metas, as metas elas precisam ser factíveis, elas precisam de fato ser possíveis de cumprir. Uma outra questão, quando a gente tem relatórios de produtividade, isso está extremamente comum, muitas vezes
colaborador ou servidor se insurge com relação a essa questão do relatório de produtividade. Mas, na verdade, o relatório de produtividade, ele é necessário, até para que você identifique se aquela pessoa, ela está bem alocada, ela está numa unidade ou num setor em que ela consiga desenvolver plenamente suas capacidades, suas atribuições. Pode ser que ela se desenvolva em outro ambiente, né, em outro setor. Então, até uma análise da produtividade, não no sentido de punir, não no sentido de menosprezar. Agora, é lógico que o relatório de produtividade ele não pode ser dirigido a uma pessoa da equipe. Ele tem que ser trazido e comunicado, explicado para toda a equipe. Quando isso acontece, a empresa está agindo de uma forma correta. Por quê? Porque ela pode até... É uma boa política até para ajudar as pessoas. É uma política, porque todos nós temos nossas habilidades, nossas capacidades, e a gente, quando está bem alocado, quando a gente está bem dentro daquele ambiente que a gente domina, que a gente tem interesse, que é um ambiente prazeroso, a gente faz as melhores entregas. E a gente sente satisfação também. Exatamente, uma satisfação pessoal, as ideias surgem, né? Você consegue ser mais proativo, fazer melhores. Eu acho que é importante até dizer isso para tanta gente também, que pode ser a redescoberta ou o início da descoberta daquilo no que você realmente é bom, daquilo que vai realmente preencher a sua vida, te dar satisfação no cumprimento do seu dever profissional. Pode ser até uma mudança de profissão completamente, né? Perfeitamente. Você identifica que aquilo não é o teu caminho e ok. E como você bem comunicou, eu acho importante a gente falar sobre isso, as empresas elas não são obrigadas a ficar também com funcionários e colaboradores que não estejam fazendo as entregas adequadas porque ela não tem a capacitação ou ela não gosta do que está fazendo e está ali só para ser remunerado. Mas a forma como a empresa trata isso é que precisa ser corrigida. Essas são as distorções. Você não pode manter aquela pessoa ali ao custo de imprimir uma violência, mas você também tem o direito de ter ali na sua empresa pessoas que vão fazer as entregas e que vistam a camisa da empresa, como a gente costuma dizer, né? E vão trabalhar para aquela empresa nesse sentido. Então, essa inversão dessa lógica no denuncismo também, para se validar desse mecanismo, dessas discussões, né, de tudo que a gente tem trazido também para que você tenha seus direitos só atendidos, mas que você não cumpra suas obrigações, é algo que a gente, num momento como esse, pode levar à informação. Não é um caminho, Ronaldo. Existem outros caminhos. Né? Eu vou trazer pergunta aqui da nossa produção, que trouxe aqui perguntas interessantíssimas. O trabalhador rural, aquele da roça, das chácaras, das fazendas, e o trabalhador doméstico, a gente recebe com frequência, tem conhecimento de casos ali que são considerados trabalho escravo, um abuso, também nas exigências. Qual é a separação que se pode fazer de um assédio para um caso, por exemplo, de trabalho escravo mesmo, de abuso nas relações? Nesse caso do trabalhador rural, a gente sabe que a situação é muito crítica, até porque a fiscalização ela é deficiente nessas áreas. Ronaldo, é algo que nos chama muita atenção. Muitas vezes a gente vê na mídia relatando situações em que as pessoas hoje trabalham para comprar os alimentos dos donos das terras que trabalham. Então, é algo que a gente imagina que nem aconteceria mais. Até pelo prato de comida são cobrados. Exatamente. Cobra-se o alojamento, cobra tudo. Quando vê ao final, a pessoa não consegue sequer, ainda termina o mês com dívidas, né? Então, nesse caso, a gente estaria numa condição análoga à escrava, a gente estaria fora dessa questão do assédio. É muito pior, porque aí é degradante, é um desrespeito. Apesar do assédio ferir a dignidade e a integridade, nessa condição, você estaria ferindo de morte princípios constitucionais, inclusive, né? Que nos proíbem de esse tipo de situação. Então, nesse caso, a gente indiscutivelmente já passaria da questão do assédio para essa questão de degradar o ser humano. E com relação às empregadas domésticas, a gente sabe que hoje a gente tem uma legislação, né, que garante direitos. Isso, na minha opinião, foram grandes avanços, mas a gente tem ainda situações muito humilhantes, né, Ronaldo? Separar a comida,
né? Dizer que as pessoas não podem se cumprimentar, né? Às vezes até imprimir a obrigatoriedade de se vestir ou de se portar, né? É lógico que a gente tem regras e dentro desse ambiente doméstico isso é bem complicado. Mas julgados da Justiça do Trabalho trazem a caracterização, sim, de assédio moral nessas relações. É lógico que com o devido cuidado, Ronaldo, a gente precisa analisar caso a caso, nem tudo é assédio, nem tudo a gente perpassa por esse assunto. Como eu falei, existem relações conflituosas. O que eu trago sempre para reflexão é o diálogo. Pelo diálogo, pela conversa, uma boa comunicação, trabalhar essa questão da comunicação não violenta nas empresas, seja também dentro do ambiente familiar, do ambiente doméstico, a gente saber se comunicar, a gente traz possibilidades, né? A gente pode até ter regras, desde que elas sejam claras, que elas sejam viáveis, né? E que elas sejam bem comunicadas. E aí a gente faz a nossa reflexão se a gente tem condições de estar ali ou não naquele ambiente. Mas quando não fica claro, a informação não chega clara, as regras não são colocadas e elas também não têm uma justificativa ou não é plausível, a gente começa a avançar para um campo mais perigoso. Vamos seguindo aqui. Eu estava pensando que quando a gente falou dessa questão das chácaras das fazendas, da zona rural, do empregado doméstico, essas pessoas também geralmente têm muita dificuldade de qualquer meio para fazerem elas mesmas uma denúncia. Alguém de fora, alguém que está a uma certa distância, percebendo aquilo, a quem deve se dirigir para fazer aquela denúncia, para fazer que a justiça conheça aquela realidade? Olha, um terceiro pode fazer essa denúncia, com certeza, e volto a reforçar o papel importante do Ministério Público do Trabalho com essas questões, que acabam fazendo essa fiscalização, né? Então, procurar mesmo esse órgão que tem trabalhado de forma incansável para combater o assédio, para corrigir essas distorções, levando aí a Justiça do Trabalho, conhecimento dessa situação. Então, um terceiro pode perfeitamente levantar todos os meios de prova que tiver, relatos, enfim, e levar ao conhecimento. Vai ser feita uma fiscalização para que a gente tenha essa correção. No caso até dessa questão da condição análoga à escrava, a polícia fazer um registro, né, numa delegacia mais próxima da localidade e trazer ao conhecimento mesmo essa situação para que haja uma apuração devida, né? Deixa eu trazer um caso aqui também, que nos foi apresentado pelo Tássio, é o seguinte: e essas moças lindas que são contratadas por determinadas empresas e são colocadas em lugares públicos, sedutoras, de uma forma sedutoras, pelas vestes que usam, sendo desejadas, cobiçadas ali por quem quer que olhe para elas. Esses casos, o que se configuram? Essas moças que estão ali, elas estão para ganhar o dinheiro delas. Será que elas se sentem obrigadas a estarem vestidas daquele jeito? E todo olhar, por exemplo, que passa por ali, certamente vai desejá-las, não é? Vai ter uma certa forma de assédio. Esses casos, como são tratados? Na verdade, o que a gente tem aí quando você traz esse tipo de informação é que é uma realidade, né? A questão não é a forma de se vestir, a questão é como a empresa impõe isso para essa mulher, né? E eu diria até para homens, tá? Eu sempre gosto de reforçar que pode acontecer de uma forma ou de outra, porque assim como tem mulheres muito bonitas, tem homens muito bonitos e a gente pode ter aí iscas, digamos assim, que seria essa pessoa que faria essa captura desse cliente em razão dessa imagem, desse primeiro impacto que se tem, esse impacto visual. Né? E nesse caso, teria que analisar, né, como isso é passado para aquele colaborador, como é que isso é comunicado a ele, mas a gente
tem conhecimento de empresas que se utilizam desse subterfúgio, inclusive forçando, né, a se comportar e a se vestir dessa Aquilo forma. Já deve estar na hora do contrato que é feito, né? Normalmente não se coloca, Ronaldo. Os meios de prova, a gente vai falar um pouquinho mais na frente do assédio sexual, mas o assédio moral a gente consegue levantar meios de prova, seja por mensagem em aplicativo, sejam situações recorrentes em reuniões, alteração de tom de voz, mas não se colocaria isso absolutamente num contrato, acho muito difícil constar, porque efetivamente seria um meio de prova ali incontestável na justiça. Então, o que se pode ter é que deveria usar uniforme ou algo do tipo, mas não nesse nível de ser uma isca, digamos assim, para capturar clientes ou para a imagem da empresa. Agora, você expõe essas pessoas, tanto mulheres quanto homens, à prática de abusos, né? Porque a pessoa que está passando ali pode entender que é a empresa e tem o produto, outras acham que, na verdade, o produto é quem está ali exposto, né? Michele, naturalmente isso já acontece. Naturalmente que eu digo assim, isso já acontece, infelizmente. Quem passa por aquelas, sobretudo as meninas, tão bem vestidas e expostas daquele jeito, vai jogar piadinha, vai fazer cantada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por isso que eu perguntei, será que isso já está no contrato, dizendo para elas que elas servirão como isca, justamente esse termo bom que você trouxe aí, e que ficarão ali expostas no semáforo, que ficaram naquele shopping, daquele jeito, não é? Isso com certeza não deve constar lá, mas é uma comunicação que é feita e se efetivamente na hora da contratação, porque existe até uma pergunta se o assédio moral ele pode acontecer no momento da entrevista. É uma fase anterior à relação de trabalho. E a gente tem, na doutrina, a gente já tem posicionamentos nesse sentido que sim. E o que seria isso? No momento da entrevista já trazer justamente situações como essa. Você começa primeiro nas perguntas que são feitas, né? Perguntas extremamente discriminatórias, perguntas ali as suas crenças religiosas, suas crenças políticas, para você ver se aquele perfil daquela pessoa se adequa, né, a questão da empresa, e uma situação como essa, já sondando se a pessoa tem condições de trabalhar numa situação de exposição como essa, por exemplo. Já até te peço essa ajuda agora para tanta gente que contrata, tantas empresas, grandes ou pequenas. O que não é correto se fazer realmente nessas entrevistas? O que não se já apresentar ali como forma de assédio? Ronaldo, o que a gente precisa pensar com relação ao combate e à prevenção ao assédio é justamente o seguinte: a gente não tem que constranger, né? A partir do momento em que as perguntas elas trazem um constrangimento, elas podem humilhar, elas podem ridicularizar, elas podem expor aquela pessoa e ferir a dignidade, a integridade dela, seja integridade física ou emocional, aí eu freio. Então, você não pode ir além. O que nas entrevistas de RH a gente precisa ter são perguntas se efetivamente aquela pessoa tem condições técnicas de assumir aquela posição para que ela está se candidatando. Isto é, elas devem estar ligadas prioritariamente à função que a pessoa vai... Exatamente, independente de uma crença religiosa, por exemplo, ou um posicionamento político. Então, isso não vai ser o norte. A gente tem várias pessoas com diversas crenças e, enfim, diversas situações em que, às vezes, não é aquela do entrevistador ou do próprio dono da empresa, mas é uma pessoa extremamente capacitada. Isso não impede dela seguir dentro daquele ambiente de trabalho de uma forma excelente e fazer entregas para a empresa. Então, desde que esteja direcionado para o que a empresa precisa e que o cargo exige, porque quando você se candidata a um cargo, você também sabe os requisitos, né, que você preencha aqueles requisitos, mas que eles sejam objetivos, que eles sejam claros. Eu não posso fazer uma escolha subjetiva, né? Eu não posso discriminar em razão da raça, da cor do cabelo, se é homem, se é mulher. Muitas vezes a gente vai ter um perfil assim, mas é como os editais de concurso, né? A gente sabe por que as normas estão ali. Agora, se elas ferem algo ou algum direito, elas fatalmente serão questionadas. Eu vou trazer para a gente aqui agora o exemplo de boas práticas praticado por uma empresa aqui do DF. E depois eu vou pedir o seu comentário. Vamos lá? Olá, eu sou a Daniela, sou coordenadora da área de ESG do Gran Cursos Online. E eu vim compartilhar algumas das iniciativas que a gente tem na empresa para lidar com o assunto de assédio moral e sexual.
Bom, o primeiro ponto é que a gente tem um documento norteador, a gente tem um código de ética que foi lançado em live para todos os colaboradores, todo mundo teve acesso ao conteúdo e assinou um termo de ciência e comprometimento ali com aquele conteúdo do código de ética. Depois dessa live, todos os colaboradores que passaram a entrar, a serem admitidos no GRAN, eles assinam no momento de chegada da empresa. Então, esse é um documento que vem junto com o contrato de trabalho. Então, eles leem todo o conteúdo do código de ética e assinam ali o termo de consentimento e de comprometimento com aquele conteúdo. Além disso, a gente tem também um canal de denúncia, um canal totalmente terceirizado. Então, as pessoas podem fazer a denúncia para esse canal, para um escritório que nos atende. Esse escritório trata a denúncia de forma para torná-la mais anônima possível, para não expor nenhum colaborador, e encaminha essa denúncia para um comitê responsável aqui dentro do GRAN, para ter as tratativas e o direcionamento ali do que acontece, do que deve ser feito, né, baseado naquela denúncia. Além disso, a gente tem algumas ações educativas com a liderança, principalmente. Então, por exemplo, nesse mês a gente contratou um advogado para compartilhar com a liderança e falar quais são as implicações de uma denúncia de assédio sexual, de assédio moral, o que configura, quais são as consequências. Então, além dessa live ali que o advogado trouxe para a liderança, a gente criou também uma trilha dentro da universidade corporativa, que é mais rica em conteúdo, né, que extrapola o conteúdo que foi aplicado ali na live, que os gestores têm a obrigação de fazer. Então, é uma trilha obrigatória, todo mundo precisa passar por ela para conhecer esse assunto de assédio sexual e assédio moral. Além disso, a gente faz algumas intervenções mais pontuais também. Então, por exemplo, a gente se sentir necessidade que na área precisa de uma intervenção para falar sobre segurança psicológica, por exemplo, a gente contrata uma pessoa para vir e compartilhar tanto com a liderança quanto com o time sobre esse assunto. Então, a gente vai muito na linha educativa com a liderança e na disponibilização de canais para que todos os colaboradores tenham a oportunidade de se manifestar, de não ficarem calados e da gente também ter a oportunidade de agir diante de uma situação desse tipo. Michele, eu achei interessantíssima a atitude da empresa. Para mim, antes de tudo, ela está fazendo algo para se autoproteger desses problemas atualíssimos, não é? Perfeitamente. A grande questão aqui é investimento, né? Você está investindo, na verdade você não está perdendo tempo, muito menos gastando dinheiro desnecessariamente, como é uma leitura que é feita, infelizmente, por alguns empresários e também por gestores na administração pública. Você está investindo tempo, você está investindo em capacitação, você está investindo em se proteger, né? Então, nesse caso específico aqui, eu visualizo várias questões interessantíssimas, que é justamente trazer ao conhecimento, né, dos colaboradores a existência dos canais de denúncia, um canal seguro, a existência de um regimento ou de diretrizes no sentido de combate e prevenção ao assédio e que eles dêem ciência da existência desse documento. Então, uma ambientação para os colaboradores que estão chegando, para os servidores que estão tomando posse. O oferecimento de um ambiente seguro, um recado para todos que estão chegando, olha, aqui a gente funciona assim. Perfeito. E para quem já está lá há muito tempo, também relembrar o que precisa ser relembrado. Então, a ciência nesses documentos, nessas políticas, né, a ciência de como a empresa trabalha nesse sentido é extremamente rica, porque você não pode dizer que você desconhecia, até porque a gente não pode alegar desconhecimento da lei para praticar determinado crime ou não. Então, nesse caso, para mim, é visível que você acaba trazendo todos para colaborar, você cria uma rede de colaboração, você quebra a rede de silêncio e aí você se blinda enquanto empresa. Tenho certeza que foi uma excelente sugestão para tanta gente que está nos acompanhando agora, né? Tantos donos de empresa ou gestores em geral. Gente, olha, esse bloco está ficando por aqui. Michele, no próximo bloco vamos falar sobre assédio sexual. Nós vamos falar sobre o home office, que gerou uma porção de outras consequências nessas questões de assédio também. E vamos trazer casos
concretos aqui, vou apresentar, a Michele vai comentar. Também casos concretos dos tribunais brasileiros. Até já. De volta na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje, eu estou recebendo aqui a Michele Heringer, especialista no assunto que estamos abordando, assédio moral e sexual, como identificar. E o assunto agora é home office, o trabalho virtual, que com a pandemia aumentou enormemente e, todavia, muito disto ainda se continua agora, não é? O home office gerou uma certa falta de limites da gestão em relação à suposta autodisponibilidade do colaborador, que passou a ser acessado a qualquer momento, excedendo sua carga horária diária. Quais outros problemas o home office está hoje apresentando para o mundo do trabalho, Michele? Bom, na verdade, a pandemia trouxe, né, na minha opinião, é irreversível, né, essa questão do trabalho remoto, né, do home office. Que não deixa de ser positivo, né? É extremamente positivo, as metas são atingidas, né? Você garante, inclusive, Ronaldo, para as pessoas que estão nessa modalidade de trabalho, uma qualidade de vida, você tem horários mais flexíveis, mas você tem metas a serem cumpridas, você consegue administrar. E teve gente que mudou de vida, disse assim, não volto mais ao trabalho presencial, vou ficar agora fazendo um trabalho home office, vou partir para outra na minha vida, e ficou. Exatamente, e empresas multinacionais não sinalizam o retorno ao trabalho presencial nessa questão, até porque você tem a questão do trânsito, a questão da logística do horário. Então, você tem um antes até chegar no seu trabalho presencial, digamos assim, que você já tem um desgaste. Então, aquele trabalhador, aquele colaborador já chega estressado em razão daquela rotina. Outros encontraram vantagem em permanecer em casa com a família. Exatamente, você tem mais tempo com a sua família, mas você precisa também ter uma organização, você precisa saber gerir o seu tempo, porque você tem metas estipuladas e elas precisam ser cumpridas, né? E você precisa fazer essas entregas. Dentro dessa visão, como você bem colocou, o que houve foi uma distorção dessa questão do horário e da disponibilidade que aquele colaborador estaria à disposição da empresa ou o próprio servidor público e uma invasão da privacidade. Isso gerou muita queixa na justiça, né? Gerou muita queixa na justiça. Além de tudo, a gente sabe dos reflexos da pandemia, a questão emocional, as pessoas... né, todos nós, em algum nível, tivemos um adoecimento emocional, né, tivemos perdas, inseguranças, medos que até hoje a gente ainda experimenta, infelizmente, em razão dessa situação. Então, pessoas ficaram mais adoecidas emocionalmente, com mais dificuldade em lidar com pressão, com excesso de trabalho. A gente teve também muito desemprego. Né, os números mostram aí significativamente o percentual de pessoas desempregadas, os que ficaram nos seus postos de trabalho tendo que absorver aquela demanda, né, daqueles que saíram. Então, há uma pressão ainda maior. Quem está dentro acaba sucumbindo às regras, né, para que não perca o seu posto de trabalho, então acaba se submetendo a essa violência. E quem está de fora sinaliza que facilmente se submete a isso para ter o seu sustento, seu ganha-pão. O uso da tecnologia, você submeter uma pessoa que não tinha capacidade ou até hoje ainda não tem uma capacitação para o uso da tecnologia, porque esse home office acaba trazendo o uso da tecnologia, a gente sabe disso, a gente precisa de uma capacitação, porque nem todos nós sabemos operar os diversos aplicativos ou as formas de reunião virtual. Exigir isso naquela época, até hoje, digamos assim, está mais normalizado, mas exigir isso no início da pandemia, com o reflexo que a gente estava vivendo, foi algo que passou da conta, né? Então, eu não quero tirar o erro do foco aqui, mas a justiça consegue analisar isso sob o foco de que é um ajuste nesse momento que a pandemia exigiu e também a gente precisa ter uma certa compreensão de que é um momento de ajuste de tudo isto, porque pode ter havido e certamente ocorreram abusos, não é? Mas
é possível se compreender com essa necessidade de um ajuste deste tempo que a pandemia trouxe? Sem dúvida nenhuma. Os tribunais estão tendo essa sensibilidade, analisando caso a caso, que é o que efetivamente precisa acontecer. Alguns casos, como você falou, foram ajustes, foram situações novas para a própria empresa, para os colaboradores, para as chefias. Para a justiça. E para a própria justiça. Então, os casos são analisados e as provas que se traz para esses autos, né, o ônus da prova, né, vai caber, nesse caso, a quem está alegando. Então, é efetivamente levantar essas provas e trazer aos autos para que o caso concreto seja analisado com o devido cuidado. Vamos lá. Assédio sexual agora. Quero entrar com você nessa questão. Um estudo realizado no ano passado pela Think-IVA, em parceria com o LinkedIn, revelou que 47% das mulheres entrevistadas disseram que já sofreram assédio sexual no local de trabalho. Quais os casos mais recorrentes? Na verdade, o que a gente tem com relação ao assédio sexual foi o que eu te disse. Esse dado mostra o que as mulheres têm sofrido. Na minha opinião, não se aproximaria tanto, mas os homens também sofrem assédio sexual. O assédio sexual é constranger alguém, isso está lá no Código Penal, constranger alguém com a finalidade de obter, né, uma vantagem ou um favorecimento sexual em razão da hierarquia. Ele pode acontecer por meio de chantagem, que aí você imprime aquela superioridade para que você adote algo positivo em relação àquela pessoa, uma promoção, algo que o valha, ou algo negativo que seria até demissão ou um cargo menor do que ela ocupa, uma realocação que seria um prejuízo para aquela pessoa. E por intimidação é aquela situação organizacional que já se imprime. Muitas vezes, pensa que não, mas empresas às vezes passam vídeos pornográficos para os seus colaboradores. Tem essas mensagens que circulam nos aplicativos, fica se comunicando, então tem um ambiente velado. O que a gente precisa dizer no caso do assédio sexual é que ele ocorre diferente do assédio moral, de uma forma muito velada. Ninguém vai sair assediando sexualmente, aí não é o que acontece, isso é feito muito às escuras, né? Então é algo difícil de se provar. Então a palavra da vítima, assim como no estupro, nas violências, né, tem muito peso. Embora sejam casos mais velados, mas você diria que o que é mais aceitável é aquele ambiente com cara de promíscuo e que isso é natural, aquele ambiente com, a gente diria antigamente, mais imoral, todo mundo fala de coisas imorais, essas coisas sexuais, com naturalidade e tal, é isso? Exatamente, esse seria por intimidação e que fique claro que a empresa ou até aquele órgão não adota nenhuma política ou nenhum mecanismo para coibir aquele tipo de situação. Por isso que a gente diz que responde de forma solidária, responde junto, né, Ronaldo? Por quê? Porque a empresa precisa garantir esse ambiente saudável. Eu não preciso me sentir intimidada, nem constrangida em estar no meu ambiente de trabalho em razão das brincadeiras. E a gente está falando desse assunto aqui, eu estou imaginando aquela pessoa, aquelas pessoas que têm aquele jeito já de falar, de lidar com essas questões sexuais desse jeito, e que todo mundo acha ela legal, bacana, liberal, progressista, e no fundo, para muitos é constrangedor, né? Isso é exatamente o que você colocou, é importante a gente falar. Eu acompanhei um caso como esse, em que a pessoa tinha esse hábito de ficar com esse tipo de brincadeira, né? E era uma estagiária, e essa estagiária ela fez uma cirurgia na mama, e aí precisou retornar ao trabalho para pegar algo que tinha esquecido, mas ainda estava de atestado. E aí, no meio da brincadeira, ele encontrou com ela e pediu para ver a cirurgia. E todo mundo sabia que a menina tinha feito uma cirurgia na mama. E ela começou a chorar, estava numa situação, né, emocionalmente já desgastada, em razão da cirurgia, da questão de saúde que ela estava enfrentando. Ele fez essa piada de mau gosto, essa brincadeira inadequada, era até um senhor, que infelizmente, nesse caso, trouxe um prejuízo muito grande. Então, assim, são brincadeiras, são comportamentos que não são aceitáveis, Ronaldo, até porque é muito subjetivo, o que para você pode parecer uma simples brincadeira, para mim pode ter uma conotação, porque somos seres, né,
Dentro dessa relação interpessoal, somos seres diferentes, somos seres com cargas e vivências muito diferentes. Então, às vezes, o que é muito tranquilo e natural para você, para outra pessoa pode ter um significado muito maior. A gente teve um outro caso também que eu tive a oportunidade de acompanhar, que foi uma professora, né, que estava discutindo com um aluno, o diretor chamou para conversar. No momento que ele fechou a porta, ela teve uma crise de choro descompensada, a secretária entrou e depois foi entender que o padrasto dela abusava dela. E toda vez que ele chamava, ele mandava ela para o quarto, ele fechava a porta. E no momento que ela estava dentro da sala, ela se viu naquela situação, ele sequer chegou perto dela, ele ficou parado, fechou a porta, ficou parado, ela já começou a gritar. Ou seja, existem pessoas, existem histórias, existem vivências e a gente não tem que ficar brincando com isso, entende? Então é algo que a gente precisa perceber, levar a sério, porque isso é muito grave. Vamos lá. A gente já falou no segundo bloco do programa sobre essas questões de denúncia de assédio sexual. Mas quais são as dificuldades que a pessoa que sofre o assédio sexual tem ao denunciar? Porque a obrigatoriedade da prova é da própria vítima, né? Exato. Mas nesse caso específico, como eu fiz a observação, é importantíssimo você que está em casa, se você está sofrendo esse tipo de situação, a sua palavra tem muito peso. Por isso a responsabilidade também na denúncia, sabe, Ronaldo? Porque, muito embora, é uma observação até que eu tenho que fazer aqui, o assédio sexual ele não precisa ter um contato físico, tá? Ele pode acontecer até de forma virtual. Importante dizer isso. Aplicativos, mensagens em rede social, envios de e-mails, telefones, telefonemas. Então, tudo são meios de prova, tanto para o assédio moral quanto para o sexual. Mas a gente não precisa ter o contato físico. E podemos dizer que até no ambiente de trabalho, ali no meio dos outros todos, as brincadeirinhas e as piadas podem, em determinado momento, configurarem prova de assédio sexual? Exatamente. Inclusive, os colegas serem testemunhas disso. Sim. Porque, veja, no assédio sexual, o não consentimento da vítima precisa ter claro. Porque aí a gente não estaria entrando nessa seara da paquera, não querer, do o não flerte. gostar, Exato. o não aceitar isto. O não, né? A pessoa ela não consente com aquele comportamento. Então, inicialmente, poderia ter uma investida, a pessoa não consente, não é recíproco, ok, cessa, isso seria pontual, tá? Porque a gente sabe que às vezes dentro do ambiente de trabalho eu tenho colegas que casaram, constituíram família, isso pode acontecer. Só que ela tem uma reciprocidade, a outra parte ela permite que aquilo aconteça e se desenvolva. E é justamente o flerte, isso que né? E é bom a gente desmistificar tudo, explicar tudo direitinho. Não é que é um mimimi que se está hoje aqui falando. Não. É que existe o caso em que realmente esse ponto é fundamental. A pessoa aceita, a pessoa consente, ela brinca, ela está junto. E tem outras que não admitem, que não conseguem, que não suportam por histórias de vida. Exatamente. Ou porque realmente não tem interesse naquele relacionamento ou naquela situação. Naquele tipo de relação. Exatamente, que está se estabelecendo. Porque já tem uma família ou não tem interesse em estar ali. Então, isso é muito importante a gente colocar, esse não consentimento da vítima, tá? Agora, temos casos em que as pessoas estavam namorando, né, colegas de trabalho, um acaba terminando aquele relacionamento, o outro fica extremamente irritado ou se sente, digamos, incompreendido naquela relação e acaba fazendo uma denúncia de assédio sexual. Infelizmente, eu acompanhei alguns casos sobre isso. Acaba denunciando e aí expondo a pessoa dentro da empresa, criando uma situação em que muitas vezes a pessoa precisa se desligar porque não tem mais condições de estar ali. Só que, na verdade, já tinha um relacionamento e ela utilizou desse mecanismo, dessa proteção, né, se valeu disso para se vingar do outro. Então, e que foi simplesmente uma vingança, não é? Exatamente. Mas aí essa pessoa é passiva também de ser punida. Com certeza, até mesmo porque, como eu falei, o assédio sexual é tipificado como um crime, né? Perfeito. Gente, eu falei que a gente ia trazer alguns casos aqui e vamos trazer aqui eu vou citar alguns, não vou citar fontes nem nomes para que a gente também não... Mas são conhecidos, estão na internet, nos tribunais brasileiros e tal. Gordofobia e assédio moral. Aconteceu com uma funcionária de uma rede de supermercado grande no ano de 2015. A empresa foi obrigada a pagar a indenização no valor X de reais.
porque aquela funcionária sofria discriminação por excesso de peso. São muitos casos assim, né? São muitos casos assim, são muitos casos com relação à questão de raça, né, de crença. Então, o assédio moral, ele já tem por si só essa característica da discriminação. Então, nessa situação específica, muitas vezes existem falas, você não vai caber aqui dentro desse espaço, né? Eu tive uma denúncia que eu acompanhei que o chefe falou, não posso te colocar no caixa porque você é muito gorda, passa uma imagem muito ruim para a rede de supermercado, né? E você não vai caber aqui porque a gente não prepara esse caixa para pessoas do seu tamanho. E ela tinha condições de assumir, né, essa função de caixa, tinha qualificação, já tinha experiência e teve que ouvir uma fala como essa. Então, isso fere justamente isso fere a dignidade, a integridade da pessoa, né? Então, todo o assédio moral tem uma forma de discriminação. Nesse caso, não tenho dúvidas. Quando a gente estiver terminando, vou pedir as consequências para a saúde das pessoas, que eu acho que vai até suicídio, né? Excelente. Mas vamos lá. Vamos falar. Assédio vertical já tratamos aqui no começo do programa. Em 2016, o TST condenou um banco a indenizar uma pessoa por assédio moral, uma profissional chamada de Gerente Gabriela, pelo superior. O funcionário referia-se aos versos da música Modinha para Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou sempre ser assim, para dizer que sua subordinada era incompetente para cumprir suas metas. E aí a empresa foi punida por isso. Outra situação extremamente complicada, você começa a rotular as pessoas. Um jeito errado de conversar com a pessoa sobre talvez uma deficiência, uma dificuldade. Exato, é o que eu digo, a base é a comunicação. É uma comunicação saudável, uma comunicação em que você permite, inclusive, trazer à tona as necessidades de uma possível capacitação ou compreensão de um momento que aquela pessoa está passando na vida pessoal, porque a gente sabe, né, Ronaldo, que isso interfere muitas vezes no nosso ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa, ela consegue produzir, faz entregas, em determinado momento aquilo cai bruscamente, você vai fazer uma conversa com o chefe para tentar entender o cenário, às vezes a pessoa está com um problema pessoal, né, um problema de saúde, e aí você compreender isso pontualmente. Agora, você rotular, você trazer ali associações em que você pode trazer e expor aquela pessoa, ridicularizar e até humilhar, efetivamente a gente pode estar diante de uma situação de assédio moral, sim. Antes de você ler o próximo caso aí, eu gostaria até de trazer um exemplo que na verdade, dois que eu tive a oportunidade de acompanhar, que foi a prática de assédio moral com relação a uma pessoa que era, né, voltando até naquele teu primeiro caso da gordofobia, a chefe, ela não trabalhava para minar a questão profissional. Ela falava para a funcionária dela, né, olha, você é muito feia, você é muito gorda, eu não sei como é que você tem coragem de sair de casa. E repetia isso inúmeras vezes. E a pessoa que desferia esse tipo de violência era a pessoa que praticava esportes, né, era uma pessoa que fisicamente tinha ali um corpo, né, malhado, digamos assim, e ela sempre, todos os dias, falava, nossa, se eu fosse você, eu não teria saído de casa. Você precisa fazer uma cirurgia, cortar isso tudo aí e jogar para os cachorros, era desse jeito. O que aconteceu nesse caso, Ronaldo? A pessoa, ela já tinha um quadro depressivo, né, e aí foi acentuado em razão dessa violência sofrida. E, nesse caso específico, desenvolveu uma doença no estômago, foi aposentada prematuramente e está num quadro de completa inércia, não tem a menor condição de voltar ao ambiente profissional, teve a sua vida completamente dilacerada, sua estima, né, inazoitivas ali acompanhando, a pessoa chorava como se ela estivesse experimentando e vivenciando tudo de novo. Um banco, um outro caso, teve que pagar indenização milionária por dano moral coletivo. A sentença proferida por um juiz de Brasília proíbe o banco de submeter trabalhadores a metas abusivas e exige que a definição das metas seja feita por negociação coletiva entre a empresa e a entidade representativa da categoria. Eu pergunto, isso aqui será que se estendeu para todos os bancos do Brasil?
Olha, eu te diria que infelizmente não. Mas é uma decisão que já sinaliza que a Justiça do Trabalho está bem alerta a essa questão. Outro segmento que sofre muito assédio é a área de telemarketing, porque precisa, né, trabalhar com metas excessivas. Então, submete a um estresse que as pessoas não têm condição de lidar com aquela situação. E até vale aqui uma observação nessa questão do segmento, né, do telemarketing. Muitas pessoas que trabalham em telemarketing já sofreram abusos anteriormente. Então, como elas estão ali, digamos, blindadas por aquele ambiente que ela não precisa ter um contato direto com as pessoas, a não ser por meio de telefone, as pessoas procuram esse ambiente do telemarketing para que elas possam retornar à sua vida profissional. Teve um caso também que eu acho que quando a gente exemplifica, as pessoas que estão em casa, né, as pessoas podem entender melhor. Eu acompanhei um caso em que um funcionário orientou uma estagiária a gravar uma conversa da chefia, né, para simular um possível assédio. Então, a estagiária ficou ali tentando capturar algo que pudesse caracterizar um assédio por meio da chefia. A chefia depois teve acesso a essa gravação. Então, a gente tem distorções, né? A gente tem casos, como você colocou, outros que eu trouxe, mas uma situação que poderia, inclusive, caracterizar o assédio desse funcionário que orientou essa estagiária para com a chefia, né? Um outro caso aqui, Michele, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo agiu para coibir o assédio moral no ambiente de trabalho e obrigou a empresa a fazer um pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque empregados e empregadas eram pressionados a participar de eventos fora do horário do trabalho e também tinham de vender cartelas de bingo sob ameaça de demissão, sentiam-se sob vigilância constante, pressão psicológica em ambiente degradante de trabalho. Esse caso, ele é muito recorrente. Existem casos em que as pessoas são obrigadas a trabalhar, a participar de eventos fora do trabalho. E eu diria que existe algo muito até pior do que isso aí, que são reuniões, né, eventos em que o próprio colaborador ou funcionário não pode levar a família e se estabelece ali um clima, digamos, de promiscuidade. E a pessoa tem que participar daquilo com bebidas, uma situação extremamente degradante. Então, isso é muito corriqueiro. Teve um caso aqui de gravidez e assédio moral em que se dizia na empresa para aquela funcionária, você só sabe fazer filho. Isso é algo que acontece muito, Ronaldo, infelizmente. As mulheres, elas sofrem muito, porque existe até uma sinalização da própria empresa de que as mulheres que estão ali não devem engravidar, porque aquilo traz um prejuízo, falas nesse sentido, né, e retorno à maternidade, uma falta de compreensão desse momento, né, dessa questão da amamentação, não respeitar os horários, né, estipulados pela lei para essa questão da amamentação, e exigir ali demais daquela mãe. Então, situações extremamente corriqueiras, infelizmente, a gente ainda tem muito disso. Michele, com todos esses casos exemplificados aqui, tantos outros que a gente não trouxe, quais consequências você tem conhecimento que o assédio moral, que o assédio sexual provoca na vida de pessoas, além de alguns casos que você já mencionou aqui, mas pode chegar a suicídio? Pode. Isso pode se desenvolvendo ou pode chegar já num momento em que a pessoa transcende todas as outras consequências e já chega, infelizmente, a tirar a própria vida. Mas a gente tem síndrome do pânico, a gente tem insônia, a alteração da pressão arterial, pressão alta, a crises de choro, isolamento. Então, são várias questões, né, nesse adoecimento, porque é um adoecimento emocional e a gente sabe, né, Ronaldo, nosso corpo ele responde a todas essas tipos de violência e o emocional acaba trazendo prejuízos. Então, dores no estômago, né, dores musculares, as pessoas têm muitas dores nas articulações. Por quê? Porque o seu corpo é exigido ao máximo. E muitas pessoas, infelizmente, por falta de um acolhimento, por falta de um acompanhamento, porque às vezes não tem um plano de saúde ou não tem uma orientação, não tem acesso a psiquiatra, psicólogo, né, a um terapeuta, acabam no seu limite, no esgotamento emocional, falando, eu não dou mais conta de vivenciar essa.
e aí tira a própria vida, submete a família a uma situação de passar por uma perda tão dolorosa e sabendo que isso tinha uma causa, né, Ronaldo, que não foi tratada, não foi cuidada, não foi vista, né? Eu quero te pedir uma palavra final agora, de esperança também para tanta gente que nos acompanha, para todos nós, né, gente? Nós somos trabalhadores sempre onde estamos, somos profissionais, muitos de nós são gestores também, são responsáveis por outras pessoas. Vou te pedir uma palavra final para todos nós, numa temática como essa. Olha, Ronaldo, o que eu tenho para trazer para todos nós aqui, como você falou, eu também sou servidora pública, também já passei por situações de assédio, é que a gente precisa ter uma responsabilidade, enxergar, né, até onde a gente pode chegar com a nossa colaboração, compreendendo, né, todos nós somos seres humanos, falíveis, passíveis de erro, mas que com a informação a gente possa levar ao conhecimento das pessoas tudo que foi trazido, né, dessa temática, né, a profundidade desse assunto, em algum nível todo mundo se conecta a isso. Então, se você é testemunha, dê apoio à vítima, seja realmente testemunha. Se você está passando por isso, denuncie, procure o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, né, não fortaleça o agressor, mas iniciativas podem ser implementadas que podem trazer um ambiente de trabalho inclusivo, seguro, né, saudável, que é o que realmente a gente precisa para fazer as nossas entregas. As relações de trabalho, elas são inerentes ao ser humano, a gente precisa disso. Então, estar dentro de um ambiente que você se sinta bem, se sinta acolhido, se sinta compreendido, né, que as relações sejam permeadas pelo respeito, pela humanização, pela empatia, pela conexão, é extremamente rico. Pela felicidade. A gente quer estar trabalhando feliz, né? Exatamente. Obrigado, Michele. Prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Um abraço para o senhor Orlando, que é telespectador aqui da Canção Nova. Senhor Orlando, um abração, tá? Receber aqui da Michele, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Bom trabalho para vocês, um trabalho importantíssimo. Muito obrigada e parabéns novamente pelo enfrentamento e por esse tema estar sendo discutido aqui. Assim seja sempre. Obrigado a tanta gente que esteve conosco até agora. Esse programa já pode ser revisto imediatamente aqui na sequência da programação da Canção Nova no YouTube, no canal Canção Nova Play. E até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Além da Notícia.